Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Paulo Maron, sou urologista do Iuro. Estou aqui do meu lado com a Fernanda Aureliana, também urologista do Iuro. E vamos falar hoje de um caso que nós operamos, que é uma situação recorrente no consultório. Então, o paciente com histórico de cálculo renal, que foi para o pronto-socorro, teve a cólica renal, a gente operou esse paciente e ele voltou no consultório, Fernanda, perguntando, né, doutor, eu não sabia que eu tinha cálculo, eu não sentia nada, de repente eu tenho esse episódio, tenho que ir no pronto-socorro, tenho uma dor muito forte, sou operado, né, e eu queria saber por que que eu formei essas pedras, né, e como fazer para evitar. Qual relação que eu tenho do meu estilo de vida, dos meus hábitos, dos meus alimentos. Acho que esse é um tema muito importante que tira a dúvida de muita gente, Fernanda. Exatamente, Paulo. Então, assim, uma pessoa que tem o primeiro episódio de cálculo, se ela é muito jovem, ou se ela tem cálculo assim, muito idoso, mudou alguma coisa na vida dela, ou se ela tem recorrência, tem cálculo de repetição, está o tempo inteiro eliminando, ela obrigatoriamente precisava fazer uma análise, saber por que ela está fazendo o cálculo de repetição, ou teve uma primeira crise muito jovem, né? Então a gente sabe que fator de risco para formar cálculo depende de algumas coisas, tá? Dieta, fator endócrino, fator metabólico, fator genético, né, se for familiar, e comportamental. Perfeito. Bom, e aí, né, desses aspectos todos, eu acho que é bom a gente salientar a respeito das medidas que a gente faz, assim, medidas práticas no dia a dia. Acho que na sequência, a próxima pergunta é, doutor, eu consumo tal alimento, o que é que faz eu aumentar minha chance ou até diminuir minha chance de desenvolver o cálculo renal? Acho que já é conhecido de todos que é a da importância da água, né? Da água pura ou água até de outras maneiras, mas quer comentar um pouquinho sobre a água, as formas de a pessoa lembrar de beber água? É muito comum os pacientes falarem que não gostam de beber água e a gente sempre salienta da importância do consumo diário da água, né, Fernando? Então quando a gente entra no campo dieta, a primeira coisa, top 1 da lista, é o consumo de água, né? Se a pessoa não tem esse hábito, não adianta a gente ir para os outros fatores, investigação genética, investigação metabólica, que não vai funcionar. Então, se você é igual um copo, né? Se o copo tá pequeno, tá com pouca água e você começa a colocar açúcar ou sal rapidinho, lá embaixo do copo vai estar precipitado ali. Então, se o copo tá cheio de água e você vai colocando açúcar, sal, ele vai demorar para decantar no fundo. Então, o princípio da água é o mesmo, né? Diluir bem a urina, aumentar a filtração renal e impedir formação de cálculo. Então, a gente tem algumas estratégias para as pessoas que são esquecidas e para as pessoas que têm dificuldade do gosto da água. Por incrível que pareça, tem bastante gente que não tem o hábito de tomar água e o gosto acaba sendo estranho, tá? Então, algumas estratégias que a gente usa para as pessoas que são esquecidas, que não têm esse hábito, que não aprenderam isso na infância, né? Eu, por exemplo, aprendi na infância que água era natural. Para mim não é um esforço, para mim eu sempre estou com uma garrafinha. Isso é um hábito que eu criei. Então, depois de adulto, a gente também pode criar esse hábito. Então, para as pessoas que são esquecidas, tem duas coisas que a gente consegue recomendar, né, Paulo? Colocar o celular para trabalhar para elas. Então, eu peço para as pessoas colocarem pelo menos 3 alarmes por dia, colocar o nome do alarme, como beba água, e deixar tocando de segunda a segunda. Pelo menos um de manhã, um à tarde, um à noite, até que sozinha a pessoa não precise do celular e ela vai ter esse hábito. A segunda opção é, para quem consegue, baixar o aplicativo no celular. O próprio aplicativo dispara a mensagem de lembrete de tomar água e aí isso não vira uma dificuldade, tá? E uma coisa que a gente sempre pede é tenha à disposição a água. Não espere alguém te dar um copo, não espere você estar num lugar que tenha água se você estiver no meio da rua. Então leve a sua garrafa, leve a água com você, espalhe ela se você tiver como colocar água no trabalho, no seu carro, na sua casa, espalhe várias garrafinhas, tenha sempre à disposição. Não vai vir ninguém com um copo de água na sua mão se você não tiver água à disposição. Então, essa é uma parte do paciente. O paciente precisa fazer isso por ele. Perfeito, essa é uma lição de casa e eu costumo falar para os pacientes, né? Às vezes eles falam assim, mas eu tenho que tomar 2 litros, 3 litros de água, doutor, é muito difícil. E eu falo, olha, a questão é, tem muita gente que não tem a predisposição genética, que não tem cálculos. Essa pessoa talvez não precise, mas você que tem um problema crônico, você precisa entender que só assim para você evitar novos episódios. E também a importância de salientar que a água deve ser consumida ao longo do dia, né? Porque
Porque às vezes o paciente fala assim, eu tomei já 1 litro de manhã e não toma mais nenhum copo de água. Então acho que isso também é importante, você precisa distribuir ao longo do seu dia esse consumo de água. E aí eu vou entrar num assunto aqui, Fernanda, sobre qual substância, depois da água, né, que a gente tem como vilão aí, qual é o maior vilão da formação de cálculo renal, sobre o cálcio. A gente pode consumir cálcio, pode consumir leite, derivados do leite, quando a gente tem histórico de cálculo renal? Então, esse é um conceito muito antigo, né? Antigamente a gente acreditava, assim como as histórias do ovo, né? Que quem tinha cálculo renal não podia comer queijo, não podia comer cálcio em excesso, leite, né? Então, hoje em dia a gente sabe que isso é um mito. Na verdade, se você deixa de ingerir isso, você está prejudicando o seu corpo, você está colocando ele em deficiência desses metabólicos, isso não é bom, tá? Então, hoje em dia a gente não recomenda parar o consumo de queijo, de leite, por causa desse problema de cálculo renal. Porque o principal formador de cálculo é o sódio. Então, se a gente consome pouca água, como a Fernanda comentou, pouca água e tem ali sais na região, né, da filtração renal, a gente vai precipitar a formação de cálculos, principalmente se você tem um gene da formação de cálculo. Então, Fernanda, eu acho que sobre esse tema, né, fica como recomendação final, saber que o que a gente precisa é fazer com que o rim funcione bem. Então, complementando essa avaliação do ponto de vista dietético, a gente também entra na parte de atividades físicas, exercícios físicos. A gente precisa fazer com que o nosso rim funcione. Nossa diurese, nossa formação de urina precisa aumentar justamente para evitar essa precipitação de sais. Bom, eu acho que era isso. Vamos fazer mais vídeos a respeito dos cálculos renais, que é um tema de muito interesse. Um abraço a todos.